Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 22 de agosto de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. Ainda não tem um número aí? Já anota, já deixa no seu celular. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como que ele funciona? Se está com o seu celular aí perto, pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem aí na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva. Como você está nesta terça-feira? Manda pra gente que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 47ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC a divulgar mensalmente locais com mais autuações de trânsito. Vereadores também aprovam em primeira análise projeto do vereador Luiz Cirilo para que as escolas sejam fiscalizadas pela Secretaria da Saúde por meio da vigilância sanitária. Primeira parte da reunião ordinária debate redução da jornada de trabalho para servidores que têm dependentes com deficiência. E presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, pede informações à Prefeitura sobre implantação de parque linear no bairro Jardim Bassoli. E olha só, a Guarda Municipal realizou hoje cedo uma etapa da operação Meu Bairro Seguro no centro da cidade, que tem como objetivo combater a criminalidade e coibir atividades ilícitas na região central. O repórter André Aranha acompanhou tudo e tem as informações, então seja bem-vindo e boa tarde, André. É isso aí, Gabriel Castro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Olha, a Operação Meu Bairro Seguro está sendo realizada aí durante toda esta terça-feira aqui em Campinas. Conta com 123 alunos da Guarda Municipal de Campinas e essa operação, evidentemente, tem como finalidade diminuir a criminalidade, principalmente aqui na região central. Bom, a gente teve a oportunidade de conversar com a comandante da Guarda, que concedeu entrevista coletiva hoje pela manhã e falou sobre essa operação. Olha aí. Como já dito em outras oportunidades, é uma operação que nós intensificamos na região central e hoje nós temos esse reforço dos alunos que estão em formação na nossa academia. Isso faz parte do estágio deles, é muito importante. Eles são acompanhados não só por comando da Guarda Municipal, integrantes do comando, mas por outros guardas também que já realizam o patrulhamento aqui no centro, tem muita experiência nessa área, guardas que trabalham aqui já há muito tempo. Isso é muito importante para o aluno, porque ele tem essa experiência na prática, né? Daqui a pouco eles estarão nas ruas como guardas municipais, e é importante para a gente porque reforça também essa ação. Como é essa operação, comandante? Nós vamos, como é um número considerável de alunos, né, agregou bastante valor à operação, nós vamos fazer em diferentes pontos aí da área central. Fazendo o que, comandante? Você pode especificar um pouquinho para a gente? São o patrulhamento, né, a presença, que é importante, essa presença nos locais, a oportunidade de que, como nós temos aqui alunos que são de outras guardas, de outros municípios, mas que para o aluno que é nosso, que vai ser o futuro guarda, que vai trabalhar na região central, ele já conheça também essa área, conheça quais são as regiões em que ele vai fazer o patrulhamento. Então esse é o grande diferencial. E o patrulhamento é esse o de rotina, com abordagens quando necessário. Nós teremos também o emprego dos cães. Então uma rotina de patrulhamento que eles vêm compor agora. Bom, com relação aos alunos, quais as orientações que a senhora passou? São as orientações de praxe de uma operação, né? Adotar alguns cuidados na abordagem, não descuidar da segurança do grupo,
e o patrulhamento que a gente precisa fazer com a visibilidade necessária. A senhora disse que vão ter os cães, o que mais? Isso. Na nossa rotina, as operações já têm emprego do canil, emprego do GEPOM, que é o grupo de patrulhamento com motos, e hoje o que agrega para a gente são os alunos, né, um corpo maior que nos ajuda. Teremos também o apoio de drones, o apoio da INDEC, que estará com a gente também nessa operação. Quais os pontos da região central que vocês vão? Nós vamos fazer todo o entorno do terminal, né, terminal central, as praças ali no entorno, o entorno da Estação Cultura e também a linha férrea. Comandante, há uma preocupação muito grande aqui no centro por conta dos índices de criminalidade. Como que a senhora vê isso? Essa operação também será importante no sentido de inibir? Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Não, sem dúvida. Essas operações, elas trazem, inclusive, uma sensação de segurança maior para a população. E eu sempre faço ressalva de que a Guarda está presente no centro. Nós fazemos operações de rotina, inclusive com a Polícia Militar, operações conjuntas, pelo menos 2 vezes na semana, fora as operações que nós fazemos de maneira isolada e só com o corpo da Guarda Municipal mesmo, mas rotineiramente nós realizamos essas operações. Trouxemos um plano de emprego operacional diferenciado para o centro, por conta dessa demanda que a população, apesar do patrulhamento realizado, a população ainda trazia algumas queixas em relação ao entorno do terminal. E aí nós mudamos o plano de emprego operacional para a Operação Meu Bairro Seguro aqui no centro e já temos observado aí um resultado positivo. A população tem agradecido muito e esses números aí eles tendem a cair, sim. Comandante, com que frequência são realizadas essas operações? Olha, a Operação Meu Bairro Seguro, ela acontece em todos os bairros do município. Todos os dias a gente tem a Operação Meu Bairro Seguro, muitas vezes em diferentes locais, hora de manhã, hora à tarde, em mais de um bairro dentro da municipalidade. Depende do emprego, por exemplo, nós vamos empregar os cães. Ele é empregado um dia só, numa operação só, né? Ele não trabalha o dia inteiro. Aí para uma outra operação a gente faz emprego do GEPOM, por exemplo, mas a operação ela é rotina. Faz parte do emprego operacional de rotina do nosso efetivo. É importante a participação dos alunos que já vão ganhando experiência nesse tipo de operação, né, comandante? Exatamente. Hoje nós temos 2 ganhos, né? Um reforço no nosso efetivo para a operação e também a experiência aí dos guardas que já estão prestes a se formar. Então, são guardas de outros municípios também. Para eles é muito importante fazer esse estágio, ter essa experiência do que eles vão encontrar daqui a pouco aí no trabalho deles na rua. Muito obrigado, então, a comandante Maria de Lourdes Soares, comandante, portanto, da Guarda Municipal, que está aí, evidentemente, né, supervisionando, coordenando, comandando essa operação na manhã e também na tarde desta terça-feira. Vai continuar hoje à tarde essa operação, portanto, aqui no centro da cidade. Bom, Gabriel, também conversei com uma aluna da Academia da Guarda Municipal que falou sobre a operação. Como que está essa formação, como que você está vendo essa operação que vai ter? Bom, essa operação está sendo excelente. Nós saímos do curso de formação da Academia de Campinas e de uma fase bastante teórica, depois a implementação de matérias mais práticas, e ter essa oportunidade de estar na rua antes da nossa formação faz com que a gente se sinta mais segura em setembro já assumir o nosso cargo e estar na rua para garantir segurança pública. Então essa experiência ela é excelente para nós. Participa de uma operação importante já, né? Ah, sim, com certeza absoluta. No centro, que é um lugar, né, de grandes possibilidades assim, de ocorrência, onde a gente vai conseguir testar todo tipo de conhecimento que a gente adquiriu na academia, tanto teórico, abordagem, né, absolutamente tudo que a gente aprendeu até agora, a gente com certeza, o centro é o melhor lugar para a gente colocar isso em prática, assim. Quais as orientações que vocês, alunos, receberam para essa operação? Bom, levar em consideração todo o conhecimento que a gente adquiriu, respeito às leis, à legalidade, todas as técnicas que a gente aprendeu no operacional, segurança em primeiro lugar, a nossa, a dos cidadãos, e garantir a melhor abordagem possível, né?
passar bastante segurança para os cidadãos, para eles verem o que está acontecendo, né? Que após o concurso público de Campinas, a gente já vai estar na rua, então, para garantir mais segurança para todos. Bom, muito obrigado, Aline, conversando conosco também. Portanto, essa operação da Guarda Municipal de Campinas segue sendo realizada aqui na cidade, principalmente, como disse a comandante, também a aluna, na região central aqui da cidade, com o objetivo, evidentemente, de diminuir os índices, não é? De criminalidade. Cães vão participar, enfim, 20 viaturas de 4 rodas também, não é? Estarão participando, também estarão nesta operação da Guarda Municipal, e a gente acompanhou tudo, trouxe todos os detalhes, as imagens aqui no Câmara Notícia. Eu volto com você, Gabriel Castro. Operação importante, muito obrigado ao nosso repórter André Aranha, que acompanhou tudo ali da sede da Guarda Municipal, a Maria de Lourdes Soares, comandante da Guarda Municipal, a aluna que conversou com a nossa equipe para aumentar, né, a segurança, então, no nosso município. E olha só, na última sexta-feira, a agência de viagens 123 Milhas suspendeu as emissões de passagens e pacotes da linha promocional. A medida afeta viagens já contratadas com embarques previstos para o período de setembro a dezembro deste ano. A nossa equipe consultou um advogado especialista em direito do consumidor que explica o que pode ser feito com quem comprou um desses pacotes. Acompanhe. Neste final de semana, milhares de consumidores foram surpreendidos com um anúncio da agência de turismo online 123 Milhas sobre a suspensão da emissão de passagens aéreas adquiridas em seu site da linha promocional, que é aquela linha que oferece passagens com datas flexíveis e preços bastante atrativos. O governo federal já declarou que irá emitir uma notificação para cobrar esclarecimentos da 123 Milhas. Bom, você como consumidor ou como consumidora, o que precisa saber e o que precisa fazer numa situação como essa? Numa situação como essa, vale o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que dá ao consumidor ou à consumidora a sua livre escolha, fique claro, livre escolha, 3 possibilidades. Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação, no caso, a emissão forçada das passagens aéreas. 2, aceitar como alternativa o oferecimento de um produto ou de um serviço similar, e aí sim entraria a emissão de vouchers, como a empresa está oferecendo. Ou 3, exigir a devolução do dinheiro com correção monetária e eventuais perdas e danos, caso exista. Se o consumidor se sentir lesado numa situação como essa, ele deve procurar o consumidor.gov ou o PROCON de sua cidade para ajuizar uma reclamação e buscar o seu ressarcimento. Meio-dia mais 43 minutos, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque um estudo da Unicamp constatou um aumento da amplitude térmica e na frequência de dias consecutivos de calor e revela que a média das temperaturas máximas registradas em Campinas neste período de 34 anos foi de 28,4 graus e aponta uma tendência de aumento crescente do aquecimento ao longo dos anos. Campinas registrou um aumento de 1,2 graus na média das temperaturas máximas no período entre 1989 e 2022. É o que aponta um estudo feito por pesquisadores aqui da Unicamp, 2 professores e 3 alunos do curso de pós-graduação em Ecologia. O estudo concluiu que a região está sob efeito de aquecimento global provocado pelas mudanças climáticas. O estudo revela ainda que a média das temperaturas máximas registradas em Campinas nesse período de 34 anos foi de 28,4 graus. Esse estudo, nós pegamos e fizemos uma análise de dados da estação climática aqui do CEPAGRE, apenas para o município de Campinas, e nós pudemos inferir ali que existe um aumento de 1,2 graus Celsius nas temperaturas máximas. Com base na literatura e aquilo que a gente já tem de pesquisa conclusiva, existe sim a possibilidade disso ser um aumento
oriundo das mudanças climáticas globais. Então, seria um efeito local daquilo que acontece na escala global. Segundo um dos autores da análise dos dados, o aumento tem ligação com emissões de gases de efeito estufa que ocorre aqui em outros países, como China e Estados Unidos. Nós temos os maiores poluidores do mundo, né? Nós temos aí a China e os Estados Unidos encabeçando a lista de maiores emissores de gases de efeito estufa, mas nós também temos aí outros países, né, em que pese aí a Europa, que também possuem a sua parcela de responsabilidade. Tudo isso acaba indo na atmosfera, alterando aí o balanço energético do planeta e fazendo com que outros modos operantes da atmosfera entrem em vigor e que acabem aí se refletindo em mudanças nos padrões de precipitação, que não foi o foco desse estudo, mas já existem estudos sobre isso. Mas o que nós identificamos e que outros estudos também mostram é, de fato, o aumento da temperatura. A mudança climática global e, consequentemente, o aumento do calor se intensifica por conta da expansão urbana e o processo acelerado de industrialização. Quando nós temos aí um aumento, né, da mancha urbana e nós temos aí o acréscimo de casas, indústrias e uma maior circulação de veículos, nós temos aí condições para criar fenômenos como ilha de calor, em que isso acaba sendo, de alguma maneira, sentido pela população e sendo refletido também nos dados que nós encontramos, e também a questão das mudanças climáticas que acabam aí se juntando a isso. Como vai ser nos próximos 34 anos? Já dá para saber? A temperatura vai continuar aumentando? O futuro já é algo um pouco mais complicado de mensurar, porque aí se trata de estudos que levam em consideração a modelagem climática, e modelagem climática a nível local é um estudo complexo, porque envolve uma série de valores, uma série de variações que precisam ser incorporadas e acopladas aos modelos, então é algo complicado de mensurar. Porém, com base no IPCC e em outros estudos, a gente pode dizer que existe sim uma tendência de aumento. O quanto já é algo difícil de falar. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 47ª reunião ordinária e os parlamentares aprovaram em definitivo e por unanimidade o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento, a divulgar no site institucional mensalmente uma listagem com o número de autuações realizadas nos locais onde mais incidiram ocorrências de trânsito no período. O parlamentar justificou a proposta. Recentemente, a INDEC fez uma apresentação na Prefeitura Municipal quando se colocou aqueles radares na Avenida João Boy Dunlop, indicando que é porque ali tinha muitos acidentes, muitas infrações de trânsito. Então, nós estamos solicitando que a INDEC, em toda a localidade de Campinas, onde tem mais incidência de acidente e multa, que ela faça o mesmo, com a multa educativa, que não é tirada do bolso do condutor, mas que ela divulgue isso no seu site, da mesma maneira que ela fez quando ela fez essa apresentação na Prefeitura Municipal. Nesses locais é onde há mais incidência de acidente e mais incidência de multa. Então, esses profissionais do volante, tanto de moto como de carro, ele vai tomar mais cuidado nesses locais para que não sofra nenhum tipo de acidente e vidas não se percam ali, como acontece e aconteceu sempre na Avenida João Boy Dunlop. É uma proposta educativa para que as pessoas não se façam de rogado e tome mais cuidado ao andar nessas avenidas e ruas da cidade de Campinas. E como foi aprovado em segunda análise, a proposta agora segue para a sanção do prefeito. Se for assinada, se torna lei aqui em Campinas. A gente continua na 47ª reunião ordinária, porque os vereadores também aprovaram, só que agora, em primeira análise, projeto do vereador Luiz Cirilo, que altera a lei que obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou os responsáveis a apresentar no ato da matrícula nas escolas a caderneta de saúde da criança contendo o registro da aplicação das vacinas obrigatórias à idade. O vereador Luiz Cirilo fala da importância da atualização desta lei. Em 2019, eu apresentei o projeto obrigando que, por ocasião da matrícula,
as escolas exijam dos pais ou do responsável a caderneta de vacinação devidamente preenchida. Nós temos inúmeras doenças que ainda são transmitidas, que podem ser evitadas com a vacinação, e fazendo dessa maneira nós obrigamos a regularidade das vacinas. E nós estamos atribuindo agora nesse substitutivo que a fiscalização e o controle das vacinas fique a critério da Secretaria de Saúde, mais precisamente da Vigilância Sanitária. Então nós estamos adequando o projeto para que surta o efeito esperado. Eu acho que as crianças sendo vacinadas e o poder público fazendo o seu papel de fiscalizar, vai trazer essa contribuição para as crianças, que é o primeiro beneficiado, os pais que terão seus filhos regularmente dando um cronograma de vacinação e a sociedade civil como um todo. A proposta ainda vai passar por um segundo turno de votação em plenário. E olha só, a primeira parte da 47ª reunião ordinária debateu sobre a redução da jornada de trabalho para os servidores que têm dependentes, pessoas com deficiência. Por iniciativa da vereadora Mariana Conte, a primeira parte da 47ª reunião ordinária abordou a redução da jornada de trabalho para servidores que têm dependentes com deficiência. A Prefeitura enviou à Câmara um projeto de lei complementar que reduz a jornada de trabalho para esses profissionais de 40 horas semanais para 33 horas e 20 minutos semanais. O que essa comissão está demandando é que o Legislativo abra para discutir o projeto de lei que está na casa, que está tramitando na casa, que vai passar pelas comissões de Constituição e Legalidade, as comissões de mérito, e vai vir para a deliberação no plenário. Por quê? Porque o projeto, da forma como ele está, ele não contempla o que é a realidade, as necessidades, tal como ela foi exposta aqui. Flávia Franklin é professora da rede municipal. Agradeceu a oportunidade de debater este tema e disse que o plenário não estava cheio justamente por conta da falta de tempo de pais e mães que precisam cuidar dos filhos com necessidades especiais. É muito importante para a gente estar aqui hoje. A gente queria estar em maior número, mas eu queria deixar claro que a ausência, talvez aqui, cada cadeira vazia, talvez seja o relato mais potente que a gente tem hoje, porque quem não está aqui é porque está em casa, cuidando de uma pessoa com deficiência que não tem com quem deixar. E essa é a razão da nossa maior demanda. É poder ter mais tempo para cuidar das pessoas que dependem da gente. É uma obrigação nossa cuidar deles. Wagner Glória contou como é a vida prática, a rotina e a dificuldade de levar o filho em uma consulta no dentista, por exemplo. Tinha uma consulta com meu filho às 7 horas da manhã no dentista. Saímos de casa cedo, chegamos no dentista. Na hora que ele olhou para a entrada, pegou o cinto de segurança e cruzou os braços. Não vou descer, não vou sair do carro. E não disse, mas mostrou, se comunicou. Ele é não verbal. E aí, 15 minutos para ele sair do carro. À força. Chegamos dentro do consultório. Ele sentou. A dentista veio, oi, Lucas. E ele lá. Vamos. Mais 10 minutos, 15 minutos. Ela falou, vou atender ele aqui. Já se vão 30 minutos. Quanto tempo é uma consulta no dentista? 50 minutos. Só aí já foram 30. Sentou, colocou, olhou, fez o que tinha que fazer, falou, Wagner, agora nós vamos ter que botar ele na cadeira, porque ele tem um pouco de tártaro. Ok. Como que nós vamos fazer? Ele tem 10 anos. À força. Só que posteriormente, ela tinha um outro paciente. Aí ela falou, Wagner, vamos ter que marcar uma nova consulta. E isso ocorre todos os dias, em todos os momentos. Durante a reunião ordinária, pais e mães que participaram da reunião entregaram ao presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, e aos vereadores presentes, Paulo Búfalo, Paulo Haddad, Gustavo Peta, Paola Miguel, Guida Calisto, Carlinhos Camelô, Débora Palermo, Juscelino da Barbarense e Cecílio Santos,
uma carta com reivindicações para serem incluídas no projeto apresentado pela Prefeitura. A vereadora Mariana Conte, que também estava presente na entrega, mais cedo falou sobre essa atitude e os próximos passos. É importante que a gente realize uma audiência pública, né? Porque o debate nas comissões entre os vereadores e as vereadoras precisa também refletir o que é o debate que a população e a sociedade está fazendo, né? Então, acho que é importante que a gente faça uma audiência pública. Elas escreveram uma carta que elas vão entregar para as vereadoras, para os vereadores. Também o presidente da Câmara vai receber, né? O vereador Rossini vai recebê-las no intervalo. Então, que a gente possa, enfim, ampliar essa discussão e para que a lei, de fato, cumpra o papel que ela se propõe. Lembrando que você pode assistir na íntegra todas as discussões e votações da primeira parte da reunião ordinária e também da 47ª reunião ordinária. É só entrar lá, youtube.com/TV Câmara Campinas, tem uma aba lá escrito ao vivo e você acha tanto a primeira parte quanto a reunião ordinária, que ontem teve 3 horas de duração. O site você acompanha aqui embaixo da sua tela. E ontem também a Comissão de Cultura analisou um projeto e convidou a população para a pré-conferência que vai ocorrer em várias regiões aqui da cidade, que vai discutir as prioridades para o setor. Na sexta reunião da Comissão Permanente de Cultura, os vereadores Jorge Schneider e Paola Miguel, juntamente com o presidente do grupo, o vereador Igor Diego, analisaram um projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que cria a Casa da Capoeira no município de Campinas e dá outras providências. Com o parecer favorável da vereadora Paola Miguel, coloca a votação, vereador Jorge Schneider. Eu acompanho a relatora porque estou totalmente favorável a esse projeto. Também como membro da comissão, voto e acompanho a relatora favorável. Com 3 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela Comissão de Cultura. A gente está falando de um projeto que cria a Casa da Capoeira, como disse muito bem o vereador Jorge Schneider, justamente a integração, né, de cultura e esporte, né, principalmente quando a gente fala da comunidade negra. Isso, na cidade de Campinas, é um grande espaço para que a gente possa resgatar a nossa memória e principalmente para a gente ter um memorial dos nossos antepassados, né, e principalmente a manutenção dessa tradição que é tão importante para a nossa comunidade negra. Na ocasião, Igor Diego falou também das datas das reuniões da pré-conferência da cultura, que vai acontecer entre o final de agosto e o início de setembro em Campinas. Serão discutidos 6 eixos: institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura, democratização do acesso à cultura e participação social, identidade, patrimônio e memória, diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural, economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade e direito às artes e linguagens digitais. Então, ficam aí as datas, a partir sempre das 19 horas até as 21 horas, e qualquer dúvida pode entrar em contato com essa comissão ou com os vereadores que aqui estão representando, que será divulgado esse convite também para todos os vereadores da Câmara Municipal. Ao final, o vereador falou sobre a tramitação do projeto, que recebeu o parecer favorável da comissão. Sim, com a aprovação aqui por unanimidade, né, dos membros da comissão, o projeto agora ele fica disponível para o presidente pautar ele aqui na sessão da Câmara Municipal para a gente poder discutir o mérito com todo o colegiado da Câmara, com os 33 vereadores. Também fica disponível para os vereadores, caso necessário, apresente uma emenda, melhore, né, o projeto, se assim se fizer necessário. Então agora fica mais um projeto dessa casa disponível. Projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelô quer instituir a política municipal de procura e localização de pessoas desaparecidas. A ideia é dar mais apoio e amparo aos familiares e amigos dos desaparecidos. Só o estado de São Paulo registrou mais de 11 mil pessoas desaparecidas nos primeiros 7 meses deste ano. No Brasil, de acordo com um estudo divulgado em maio, são 183 desaparecimentos por dia.
O vereador Carlinhos Camelô protocolou o projeto de lei número 198 de 2023, que pretende instituir a política municipal de pessoas desaparecidas, com amparo aos familiares e amigos dos desaparecidos. A gente vê hoje os números de pessoas desaparecidas. Nós temos aí um projeto estadual, entendeu? Temos um projeto federal, mas nós não temos um projeto municipal que cria as políticas públicas para estar localizando essas pessoas. Então, apresentei esse projeto para a gente colocar todas as secretarias, para a gente fazer com que ajudem essas pessoas que têm um membro da família desaparecido a encontrá-la mais fácil, por meio de divulgações, seja através de UPAs, ou seja, de onde for do órgão da prefeitura, que coloque ali e trabalhe também através das redes sociais, da internet. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, somente nos primeiros 7 meses deste ano foram registrados 11.834 desaparecimentos em todo o estado de São Paulo. Na justificativa do projeto, o vereador aponta que em Campinas, somente em 2018, haviam desaparecido 626 pessoas. Ainda de acordo com os números oficiais da 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, 38,41% dos casos registrados no período são de pessoas com faixa etária entre 30 a 49 anos. Dados do estudo Mapa dos Desaparecidos no Brasil, divulgado em maio de 2023 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que de 2019 a 2021, mais de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil, o que dá uma média de 183 desaparecimentos por dia. Os números, no entanto, podem ser ainda maiores. Isso porque o Brasil não conta hoje com um cadastro nacional para contabilizar esses casos. Em 2019, o governo federal sancionou a Lei da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Essa lei previa a criação de um cadastro nacional, mas ele ainda não está em funcionamento. As circunstâncias do desaparecimento podem ser diversas. No documento que explica o projeto de lei, o vereador destacou que o problema é coletivo e desgasta a saúde física e mental de familiares, que se dedicam exaustivamente na busca de respostas, porém encontram pouco apoio. Eu vi a grande dificuldade da família, a grande dificuldade das pessoas em fazer isso. Fez o boletim, tem que esperar 24 horas. E depois vai na onde, corre na onde, de que forma que a gente vai procurar. Saíram para a rua, foram para cá, foram para lá, para procurar essa pessoa. Vou tentar bolar algo assim para o município, para ajudar essas pessoas que tenham um membro da família desaparecido, um ente querido desaparecido. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, fez um requerimento pedindo informações ao Executivo sobre a implantação de um parque linear no bairro Jardim Bassoli. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Rossini, protocolou durante reunião ordinária o requerimento número 1573 de 2023, solicitando informações sobre o projeto de implantação do Parque Linear do bairro Jardim Bassoli. A região do Jardim Bassoli, ela recebeu um adensamento muito grande com o programa Minha Casa Minha Vida, foi quando foi construído lá o Residencial Bassoli. São Bento, Parque São Bento, Parque da Floresta, houve um adensamento enorme das pessoas lá. E há uma carência muito grande de área de lazer. Mas há uma área, que é uma área de preservação permanente, com córrego, com lago, que a intenção é transformar aquilo num parque linear, como se fosse uma lagoa de taquaral naquela região. Considerando a existência de um projeto de implantação de um parque aqui neste local, que inclusive foi apresentado para os moradores no ano de 2020, o parlamentar destaca a importância da arborização, que além de trazer benefícios sociais e ambientais, vai oferecer melhor qualidade de vida para a população. E havia uma expectativa disso ter sido iniciado antes da pandemia. Aí veio a pandemia, a coisa postergou. E os moradores que estiveram presentes naquela reunião e que viram até o mapa do
do projeto. Então, quer dizer, como é que está isso? Então, a ideia do requerimento, primeiro, é verificar junto à administração pública em que estágio está o processo para a implantação desse parque lá. No documento, o presidente questiona em que estágio se encontra o processo de implantação do Parque Jardim Bassoli e se existe recursos destinados à sua execução e qual a previsão para iniciar e encerrar as obras. Que vai se tornar uma realidade, para que tenha uma descrição dos equipamentos que vão ser implantados lá, como pista de caminhada, quadra poliesportiva, academias ao ar livre, playground, espaços de convivência, talvez até com quiosques para a população olhar, melhoramento dos lagos, plantio de árvores. E também uma dúvida, o pessoal que tem uma cooperativa que está sendo constituída no Parque Bassoli, eles têm já ficou acertado que também uma parte ali vai ser uma área para uma futura instalação da cooperativa. Então a ideia é saber que estágio está o projeto, qual a fonte de recursos e se tem um cronograma de implantação para a gente poder dar um retorno para a população. Aquela região precisa disso. E se a gente conseguir fazer, vamos chamar assim, Parque Portugal, Lagoa do Taquaral, lá no Bassoli, que vai ser o Parque Bassoli, vai melhoria da qualidade de vida, é local de lazer, encontro de família, valoriza a região e é uma demonstração de respeito também às pessoas que moram ali na região do Bassoli. Um levantamento sobre a arborização urbana viária realizado pela Embrapa Monitoramento por Satélite verificou que a região do Campo Grande, onde está localizado o Jardim Bassoli, é o distrito com menos áreas verdes no município. Aquela região do Campo Grande tem algumas regiões áridas e tem no tempo de verão, esse desconforto térmico, esse até sofrimento. Então, a arborização lá é uma prioridade. Já tem um programa que está plantando árvores ali na região do Campo Grande e isso pode complementar. Mas o Bassoli precisa de uma atenção. Inclusive, nós estamos tentando organizar um grande mutirão de limpeza, um faxinão no Bassoli, em parceria com o representante dos condomínios, né? Porque quem às vezes suja, joga lixo, é a própria população. Então a gente precisa fazer que a prefeitura cumpra a parte dela, mas do outro lado a conscientização das pessoas de não jogarem lixo nas ruas, nos terrenos baldios é necessária. Mas a gente precisa sim dar uma atenção, ter um cuidado, um olhar especial para a região do Bassoli, né, em respeito a todos os moradores daquela lá. 1h mais 8 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e você que está nos acompanhando, que já empreende, ou você que começou a empreender, já sabe como estabelecer o preço certo para você oferecer o produto ou o serviço ao consumidor? Então a gente vai tirar todas as dúvidas e trazer também muitas dicas sobre este assunto com um professor de finanças. E claro que este assunto só pode ser aqui, na ponta do lápis. Olá pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis. Eu já agradeço a sua participação e audiência aqui na programação da TV Câmara Campinas. Uma dúvida muito grande dos micro e pequenos empreendedores é como colocar o preço correto nos seus produtos. Porque o preço ele é um fator muito estratégico numa empresa. Ele pode tanto levar ao sucesso quanto ao fracasso do empreendimento. E sobre esse assunto eu vou conversar com o professor de finanças da PUC Campinas, Adilson Bassan. Adilson, muito obrigada pela sua disposição em participar do nosso quadro. Eu que agradeço, Ana, é um privilégio estar participando aqui com vocês. Obrigada. Adilson, para começar a nossa conversa, como que esses empreendedores, microempreendedores, eles devem escolher o preço certo para colocar num produto ou serviço? Como fazer isso? Bom, essa é uma grande dúvida e, de fato, não é somente para os pequenos, micros, mas também para os grandes empresários. Primeiramente, nós precisamos entender qual é o tipo de produto ou serviço que eu estou ofertando. Quando eu começo a entender que tipo de produto eu estou ofertando, que serviço eu estou ofertando, eu começo a entender qual é o meu público-alvo. E assim eu consigo identificar como pensar no melhor preço.
Porque o melhor preço não é aquele que tem um valor mais baixo ou mais alto, é aquele que tem uma acessibilidade para o público que eu estou ofertando, por exemplo. Então essa é uma grande dificuldade que nós temos e primeiramente precisamos saná-las. Qual é o meu público-alvo? Primeiramente, qual é o meu público? Identifiquei o meu público, eu consigo identificar o melhor preço, por exemplo. Algo que dá para a gente elucidar, vamos pensar assim, nós temos um chocolate de marca, de uma marca famosa. E temos um chocolate, por exemplo, que não tem uma certa marca. Não estamos discutindo a qualidade do produto, mas aquele que tem uma marca um tanto mais famosa, por exemplo, eu estou identificando um perfil diferenciado para comprar esse produto. Assim eu posso possivelmente verificar uma possibilidade de um preço com valor agregado maior. Olha, quem está comprando esse chocolate de marca, muitas vezes não está comprando o chocolate, está comprando um presente. Aquele que compra o chocolate que não é de marca, está comprando algo para consumir, por exemplo. Falamos do chocolate, mas isso pode acontecer para uma camiseta, para um sapato, para qualquer tipo de produto que nós temos. E para qualquer tipo de serviço também. Logo, aqui nós falamos de uma infinidade de circunstâncias que é mercadológica, mas nós não podemos esquecer dos gastos. Quais são os gastos que compõem o custo do produto, o custo do serviço? Porque ele deve estar embutido. Não adianta nada, olha, identifiquei meu público-alvo, ofertei um determinado preço, aquele preço está bacana, todo mundo está consumindo, está comprando, mas ele não cobre nem os custos de produzir ou de prestar esse serviço. Então, um ponto muito importante, alertando a todos, preciso conhecer quais são os gastos para produzir ou prestar serviço. É muito comum, por exemplo, pequenos empreendedores, né, estão se lançando agora. Você conhece o custo, as despesas que você tem? Conheço, me mostre, está na minha cabeça. Espera lá, na cabeça se perde. Nós precisamos ter uma planilha, um pedaço de papel e listar exatamente aquilo que eu gasto para poder produzir o produto. Se organizar, né, professor? Se organizar. Eu preciso ter essa visão, porque após saber os gastos, entra a margem de lucro. Quanto que eu quero de lucro para mim? Porque eu não estou trabalhando à deriva, eu preciso ter esse retorno para que as coisas possam acontecer. Conhecendo os gastos, conhecendo a margem de lucro, eu consigo formar o chamado preço quantitativo. Olha, com essa margem de lucro de 30%, mais todos os gastos inclusos, eu consigo ter esse preço X. Agora eu vou verificar se o mercado consegue absorver esse preço. De repente, o preço que eu consigo formar, que nós comentamos aqui agora, ele pode ser que seja inferior ao preço do mercado. Primeiramente, então, identificar o público-alvo. Depois, conhecer toda a minha estrutura de gasto para produzir ou prestar serviço. Identificar qual é a minha margem, que a margem é necessária de lucro, para depois, inclusive, formar esse preço. Vale um recado muito importante aqui, que muitos erram dizendo o seguinte: de repente eu estou produzindo na minha casa, estou utilizando o espaço da minha casa para poder fazer um produto, fazer um serviço. E na formação de preço eu não incluo, por exemplo, o aluguel. Mas espera lá, mas eu estou usando o meu espaço, por que eu vou colocar o aluguel? Mas se eu não tivesse esse espaço e tivesse que locar. Então é importante ter a percepção que os gastos para produzir, para ofertar um serviço, qualquer que seja, esses gastos são uma visão financeira dos sacrifícios que a gente tem. Então precisamos ter eles na ponta do lápis. Professor, então, para quem está nos assistindo e é um microempreendedor, empreendedor, ele precisa, então, levar em conta todos os custos que ele vai ter para produzir ou ofertar aquele serviço, é isso? Exatamente, todos os custos. Falando um pouquinho de contabilidade, aí a gente tem, muitas vezes o empreendedor ele vai ouvir palavras como os custos e despesas. Não precisamos pensar nesses termos técnicos, precisamos pensar que eu preciso entender todos os gastos necessários para produzir o produto ou prestar o serviço.
E algo bastante importante também que a gente deixa aqui com alerta, né? Muitas vezes eu estou lá na minha informalidade, né? Eu não tenho um CNPJ, por exemplo, mas as coisas estão acontecendo. E vamos numa reflexão. Será que com o meu CNPJ, por exemplo, eu não consigo ter uma amplitude maior para poder vender um pouquinho mais, atendendo uma empresa X, Y, por exemplo? Então é importante se formalizar. Sim, e outro ponto, vou me formalizar, eu tenho os gastos para formalizar. Se nós falarmos, por exemplo, do MEI, que é um caso muito clássico que nós temos para o microempreendedor individual, aquele que precisa da sua nota fiscal. Lembrando que mensalmente, se eu tenho faturamento, se eu tenho venda ou não, eu tenho o imposto que eu preciso recolher. Logo, nós precisamos incluir esses impostos também lá nos gastos necessários para poder entregar meu produto no mercado. Vale reforçar, quando nós estamos aí, tanto na formalidade, enfim, ou numa determinada produção de produto ou serviço, quanto mais produtividade nós temos, eu consigo diluir aqueles gastos fixos que eu tenho em cima desse produto, em cima desse serviço, por exemplo. Então levanta uma luz aqui bastante importante. Qual é o seu gasto fixo? Aquele que você tem, independente se você está vendendo o produto ou vendendo o serviço. Aluguel é um caso clássico. Água, força, exatamente. Tudo isso, né, professor? Entra Exatamente. nessa conta aí. Perfeito. E quanto mais, por exemplo, mais produção a gente tem, a gente dilui por unidade de produto. Certo. Professor, qual que é a relação do preço com o giro do produto? Bacana. O que é o giro do produto, né? O giro do produto, ele está pronto, ele não fica no estoque, ele já é vendido. Quando nós pensamos em gasto, a gente tem o gasto por estocar, o gasto de produto parado. Quanto mais tempo esse produto fica parado, mais gasto necessariamente eu estou tendo de uma forma geral. Ele está ocupando aquele pequeno espaço, eu corro o risco dele não sair ali para o mercado, ser obsoleto, por exemplo. Logo, se nós temos e vivenciamos que um produto ele começa a ter um giro mais rápido, eu posso baixar minha margem de lucro, baixando o preço, e a gente tem aquela relação, o custo, volume e lucro, porque o volume está acontecendo. Então, quanto maior o giro, melhor. E essa é uma pergunta de milhões. Se eu consigo conceber um produto que tenha um giro muito alto, eu tenho uma certa, não vou dizer garantia, mas uma certa confiabilidade de faturamento. Professor, também é importante os empreendedores, as pessoas que estão aí com a sua empresa aberta, conhecer o preço da concorrência? Ah, com certeza. Eu preciso verificar o que a concorrência está fazendo. Muitas vezes a concorrência ela tem um determinado preço, vamos falar de produto, ela tem um preço, mas ela tem atrás desse preço um chamado serviço, ela tem um atendimento bacana, ela tem uma desenvoltura, ela entrega algo mais que simplesmente um produto. Então tem uma espiadinha do lado, o que meu concorrente está fazendo? E aí eu preciso pensar em fazer diferente, porque o diferencial hoje gera esse valor maior. E a gente tem uma situação bastante bacana, aquilo que é quanto custa para quanto vale na percepção do consumidor. Eu ia até comentar isso, agregar valor ao produto, que aí a pessoa compra não ao preço, né? E sim a experiência que o produto, o serviço está oferecendo, não é isso, professor? Exato. E dentro dessa concepção, qualquer empreendedor pode fazer. Aquele empreendedor que faz o seu artesanato, o que ele pode fazer de diferencial que o concorrente dele não está fazendo? Então ele consegue ter uma visão um pouquinho maior e conseguir vender o seu produto. E muitas vezes é fato para a gente, né? Talvez aconteceu com a Ana ou com o pessoal que está aqui nos assistindo, eu vou numa loja, possivelmente pago um pouquinho maior naquele produto que tem nessa loja, mas eu não vou na outra. Porque essa loja está me atendendo, não é somente o produto, é toda uma atenção. E eu saio dali com uma confiança e volto. Então nós precisamos identificar o que eu tenho de diferente. O público hoje, né, o consumidor, ele tem um poder de compra, ele quer saber o que ele tem, o que ele consegue de diferente, não simplesmente comprar um produto.
O público está mais exigente? Está. E um ponto também bastante bacana na estratégia que nós levantamos lá no início é tentar identificar lá no meu público o que ele dá de valor. Eu tenho valor na qualidade, eu tenho valor na rapidez. De repente eu estou vendendo pela internet. Hoje a internet é um mundão muito bacana. Então eu vou entregar um prazo, por exemplo. O frete grátis, o que me chama a atenção, né, como consumidor? Eu preciso pensar muito nisso. O que eu gostaria para mim, eu como empreendedor gostaria para mim como consumidor. E aí eu vou entregando para o meu público. E professor, é esse preço que leva em conta, é muito importante você saber o seu público-alvo, não é isso? Como que os empreendedores podem estabelecer esse preço? Tem alguma regra ou depende de cada negócio? Como eles devem se organizar para isso? Bacana, ótima pergunta. Quando nós falamos de precificação, o primeiro ponto é sair para o mercado. Exatamente o que você comentou, Ana. O concorrente. O que o concorrente está fazendo? Eu começo a sentir o meu concorrente e sentindo exatamente o meu público. Não se tem uma regra, mas nós podemos inclusive fazer pequenos testes. Eu vou colocar um preço relativamente X. Esse produto ele é absorvido no mercado? Lógico que a gente tem que levar tudo em conta para colocar esse preço, toda a estrutura de custo. Mas de repente, aquele preço que está sendo ofertado no mercado, o consumidor não está querendo. Eu preciso baixar ou eu preciso subir, porque nós temos esse contexto também. De repente, aquele produto é tão barato pelo público que eu tenho, por mais que está me gerando margem de lucro, que parece que o consumidor ele não está vendo o valor agregado. Eu não estou conseguindo entregar. Então não vamos precificar somente pelo valor. Aumentamos o valor, mas vamos entregar algo mais para ele, por exemplo. Não pode simplesmente aumentar o valor e não entregar nada, né? Não agregar para o consumidor, no caso, né? Perfeito. Esses dias atrás eu vi uma situação bastante interessante, né, numa matéria, onde uma pessoa fez um pedido num fast food. O produto é comum, batata frita, frango é comum para todos, mas veio um bilhete bastante interessante, bem desenhadinho, desejando bom apetite, espero que goste. E pedindo, por favor, faça o contato conosco dizendo se realmente gostou ou não gostou e se podemos melhorar. Isso é diferencial. Então nós precisamos trazer hoje o nosso consumidor como parceiros, né, para colaborar de fato com o nosso negócio. Esses recadinhos, esses diferenciais eu vi bastante na pandemia, né? Assim, durante a pandemia e continua agora, as empresas inovando por conta das pessoas ficarem em casa, né? E receberem esse agrado. E uma vez que você recebeu o agrado, você não pode tirar mais. Logo, quando nós temos aí essas surpresas, esses diferenciais, o consumidor ele espera mais. O que será que vai acontecer agora? Da próxima vez que eu pedir. Exato. Então vamos inovar. O contexto é inovação. Inovação sempre. Entregar aquilo que a gente tem que entregar, mas entregar algo mais. Um pouco a mais, né? Um pouco a mais. Uhum. Professor, também escolher os fornecedores certos, né? Fazer essa pesquisa, saber qual fornecedor vai ser mais viável, você fazer a compra, não é isso? Exato. O fornecedor é a chave de todo sucesso. É a porta de entrada na concepção de um produto, num serviço. Se eu vou produzir, eu preciso buscar boas matérias-primas. Se eu vou revender, eu preciso buscar bom produto para revender. E vale ressaltar que nós precisamos saber de quem nós estamos comprando, não simplesmente o produto. Em épocas que nós estamos aí observando, né, a analogia de trabalho escravo, outras situações que denigrem meio ambiente, o que o fornecedor tem feito para sanar todos esses problemas que não deveriam, de fato, estar acontecendo, né? Será que é um fornecedor íntegro? Por quê? Uma vez que eu estou comprando, não estou sabendo, e de repente acontece algo nesse sentido, que o fornecedor não leva em conta todos esses preceitos, o meu negócio pode ir por água abaixo. Então não só conhecer e fazer o melhor fornecedor, é conhecer de fato o fornecedor. Um dos primeiros passos é, antes de eu começar a comprar de um fornecedor de matéria-prima,
Quero conhecer, quero fazer a visita, quero conhecer o seu processo, quero conhecer sua estrutura. Seu produto, né? O que Exato. Oferece. Exatamente. Tem qualidade. Qual que é o fornecedor do fornecedor para verificar se a gente tem a confiança em fazer isso. Várias situações a gente presencia no mercado, presenciou ao longo do tempo, onde marcas famosas, por exemplo, se perdem porque não dá essa atenção. Então, lamentavelmente, precisamos conhecer o fornecedor. Adilson, evitar promoções a todo momento, isso também é fundamental, não é? Sim, promoção, momentos específicos, né? Ou seja, a promoção a todo momento, o que vai arremeter o consumidor? Eu não vou comprar agora porque vai ter promoção. Isso deixa um pouco mal acostumado, é isso? Exatamente, o consumidor? Exato. Muitos consumidores, e eu já ouvi, por exemplo, de uma pessoa, por exemplo, né, até próxima, hoje eu vou ao shopping. Mas por quê? Vai fazer o que no shopping? Eu vou à caça à promoção. Eu falei, por que a caça à promoção? Porque eu vou verificar se tem algo mais baratinho para comprar. Ou seja, está buscando promoção e não buscando determinado produto muitas vezes. Promoção é interessante? Sim, é interessante, é boa, mas a todo momento arremete, olha, não vou fazer a compra agora porque eu vou ter promoção. E você acaba, muitas vezes, como a gente pode dizer, eu vou estar inferiorizando o meu tipo de produto, por exemplo. Tem produtos, né, nós podemos observar, que nunca entram em promoção. E nem por isso deixa de vender. Nem por isso diminui as vendas, por exemplo. Então, a grande concepção de um produto certo para a pessoa certa no momento certo, a gente consegue aí ter o nosso faturamento, que não está fácil nos dias de hoje, não é verdade? Ou seja, muitos estão tentando sobreviver, principalmente os pequenos empreendedores, né, para poder sobreviver, principalmente depois aí da chamada pandemia. Exatamente. Professor, agora para encerrar nosso bate-papo, você poderia resumir em algumas palavras esse nosso assunto sobre precificação, como colocar o preço correto nos produtos? Perfeito. Ou seja, o que nós precisamos então quando pensamos num bom preço de produto? Conhecer o meu público, conhecer de fato o produto que eu estou ofertando e a receitinha muito básica. Quais são os gastos que eu tenho para poder fabricar esse produto ou produzir ou conceber o serviço. E ter uma visão muito importante da minha margem de lucro. O trabalho é árduo, o trabalho é difícil, dá dor de cabeça, dá estresse e eu preciso ter o retorno para poder ter também a satisfação de estar produzindo e entregando aquilo que há de melhor. Logo, nós não temos uma regra de bolo, por exemplo. Nós precisamos conhecer o mercado, conhecendo o concorrente. Pouco a pouco o empreendedor ele vai dominando a sua área de atuação e ele vai chegar de fato ali no momento certo com grande vitória. Exatamente, são dicas valiosas do professor. Adilson, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, muito obrigado. E nosso quadro vai ficando por aqui. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara e também enviar algumas sugestões para o nosso WhatsApp. Até a próxima edição. Tchau, tchau! O quadro Adote um Bichinho dessa semana traz vários animais que estão à espera de um lar. Cães e gatinhos que aguardam uma adoção responsável. Eles só precisam de amor e cuidado. Essa iniciativa em prol dos bichinhos da cidade traz imagens e informações disponíveis para adoção junto a feiras específicas, ONGs, protetores individuais, no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e outras instituições. Então, que tal dar uma chance a esses animais? Confira só.
Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem a Lua de 2 anos. Ela gosta de passear e está presente em todas as feiras de adoção. Se quiser adotar, entre nas redes sociais da associação e preencha o formulário. Vivi é uma gatinha brincalhona, corre por todos os lados e gosta de carinho. Para adotar, a residência do interessado deve ser telada. Esse cachorro com cara de folgado e descansando dentro do tanque tinha uma família, mas agora está sozinho e aguardando uma adoção responsável. Esse outro cachorro também perdeu seu tutor. Ele está sendo cuidado temporariamente pela Associação Amigos dos Animais de Campinas. Entre em contato com as redes sociais da ONG e adote. Os protetores independentes também têm vários bichinhos esperando por adoção. Esse estopinha é porte pequeno e tem 9 meses. A Marina está cuidando dele temporariamente. Para adotar, entre em contato com o número que está disponível na tela. Essas 2 gatinhas, uma tigrada e outra frajola, são castradas, mansas e estão esperando por uma família. Esse casal de filhote de gatos também estão aguardando a adoção. Um machinho tigrado e outra gatinha branquinha. Esses bichanos estão sendo cuidados pela Sônia. O WhatsApp de contato está na tela. Esse filhote pretinho como a noite tem 4 meses. Porte médio, está vermifugado, ele é bem brincalhão e amoroso. Antes de levar ele para casa, o interessado deve passar por entrevista. Esses 3 filhotes são de uma ninhada. Eles têm 1 mês e estão disponíveis. Para adotar, entre em contato com a protetora Priscila. As protetoras do movimento Adote um Pet de Campinas cuidaram e colocaram para adoção um cãozinho muito simpático, o Billy. Caso fique interessado, entre em contato pelo número que está disponível na tela. A semana começou com o tempo aberto, sol, calor, permanece assim hoje e para amanhã, quarta-feira, segue essa tendência, viu? Com a temperatura em elevação, tanto que a cidade de Campinas está em estado de atenção, viu? Umidade relativa do ar próxima aos 29%. A Defesa Civil orienta, viu, evitar exercício ao ar livre das 11 horas da manhã às 3 horas da tarde, consumir água à vontade, umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol. Então amanhã, tempo ensolarado o dia todo e olha as temperaturas, hein? Nem parece inverno. Elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, quarta-feira, 23 de agosto, olha só, mínima de 20 graus, já é uma mínima bem elevada. Ao longo do dia a temperatura sobe e aqui ó, pode chegar aos 34 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na programação da TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quarta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.